E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu vou gravar um vídeo aqui, pessoal, rapidinho, respondendo uma dúvida de um inscrito. Eu postei um vídeo aí que teve grande visualização e um inscrito me perguntou por que eu não tinha abordado sobre questões das diagonais serem mais ou menos solicitadas, e eu havia dito que quanto mais uma diagonal ela tivesse se aproximando aqui da horizontal, mais carga viria para ela. Então vou responder um vídeo rapidinho só para a gente entender, pessoal, por que isso acontece. Imaginemos que aqui eu tenho um ângulo de 30 graus nesse formato de treliça. Nesse aqui eu tenho um ângulo um pouquinho mais inclinado aqui, 60 graus. Só para a gente entender a ideia. Então vamos supor, pessoal, que nessa treliça ela esteja recebendo esse carregamento aqui, ó, de 50 kN. Só para a gente entender. E aqui os mesmos 50 kN. Eu quero saber quanto que vai de carga para essa diagonal. Então isso aqui, pessoal, é geometria básica. Então o que a gente tem que saber? Essa diagonal, ela vai ser nossa hipotenusa desse triângulo. Então, toda vez que eu tiver um ângulo de 30 graus, toda vez, sempre a nossa diagonal vai ser o dobro desse lado. Então, se a gente quiser saber, né, fazer a continha aqui rapidinho, seno de 30 graus é igual. Quem é o nosso cateto oposto? Por quê? Porque aqui é o seno, é o 50. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o que eu quero descobrir. O seno de 30 graus, pessoal, é meio. Então, 0,5 é igual a 50 sobre x. Fica 0,5x, que é igual a 50. Quando eu divido 50 por meio, eu encontro 100. Então, basicamente, quando eu pego a minha carga e divido pelo seno do ângulo, ó, 50 dividido pelo seno de 30 graus, eu encontrei 100. Então, 50 dividido pelo seno de 30 graus igual a 100. Então, vocês notem que eu dobrei. Agora aqui eu vou fazer o mesmo cálculo com ângulo de 60 graus. 50 dividido pelo seno de 60 graus, eu tenho 57 kN. Então, aqui a carga é 57 kN e aqui a carga 100 kN, apenas por eu ter uma diagonal mais vertical. E por que isso acontece, pessoal? Aqui imaginamos que eu tenho o nosso plano cartesiano, o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Todo mundo sabe que o nosso eixo do Y é o nosso seno. Aqui está 90 graus, certo? 0 graus, 90 graus está aqui, 180 graus, 270, 360, girou. O seno, pessoal, de 90 graus, ele vale 1. Aqui é menos 1. O cosseno de 0 graus é 1. E aqui é menos 1. Então, ó, aqui eu tenho valores abaixo de 1. Então, à medida que eu vou dividindo qualquer número por um número menor que 1, eu tenho um valor maior. Isso é fato. À medida que eu vou aproximando isso aqui vertical, eu vou dividindo os valores aqui, ó, por números mais próximos de 1. Por isso que o valor começa a diminuir. É como você pegar isso aqui, ó, e dividir 10 por 0,1. Você tem 100. Então você começa a dividir bem aqui, ó, aqui embaixo. À medida que você vai aumentando o ângulo, esse cara aqui vai diminuindo. É como se você tivesse dividido agora 10 dividido por 10. Desculpe, 10 dividido por 1. Porque quando a carga chega na total na vertical, ela assume o mesmo valor da horizontal aqui. Então é por isso que quanto mais vertical eu puder colocar as minhas treliças, né, as minhas diagonais, desculpa, menos carga vem para ela. E eu consigo otimizar. Às vezes essa aqui é uma barra que ela está sendo comprimida, certo, pessoal? Ela está sendo comprimida, a gente sabe que com a barra, a compressão, ela tem menos eficiência, né, pelo tamanho da área, do que uma barra em tração. Se eu tiver uma barra em tração com uma certa seção, ela resiste mais. Para ela resistir o mesmo carregamento à compressão, eu tenho que aumentar
a geometria dessa peça e deixar ela com a geometria, né, com uma maior área para poder resistir essa compressão. Então, eu gravei um vídeo rápido aqui, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder para vocês e até uma próxima.